Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da OAB Subseção da Lapa, e estamos aqui para mais uma live da sua Subseção Lapa. O tema de hoje, advocacia criminal, hoje e no futuro. E tenho hoje a grande satisfação, a honra, o prazer de trazer aqui para a nossa sala de bate-papo, a nossa sala de live, o advogado criminal com mais de 60 anos de experiência, Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes. Dr. Paulo Sérgio, é uma honra, é um prazer ter Vossa Excelência aqui na nossa subseção da Lapa. Subseção essa que chamamos nesse momento de pandemia, de subseção virtual. Quero dizer aqui, externar a minha admiração pelo senhor. Nestes meus quase 14 anos de advocacia, digo que sou um grande fã e um grande admirador do senhor. E quero trazer também o nosso secretário-geral, Dr. Wagner Luiz Dias, já entrando aqui em nossa sala de live. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Dr. Wagner. Boa tarde, presidente Luiz Rogério. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes. É uma honra estar participando dessa live com um tão renomado e conhecedor da matéria criminal. Só fique à vontade, vamos fazer um bate-papo muito legal e será um maior prazer participar dessa live. Muito bem. Luiz Rogério Barros e Wagner Luiz Dias, presidente e diretor-secretário da Subseção da Lapa, que é a maior de São Paulo. Por sinal, tem 3.000 e poucos inscritos. Vocês, quando me convidaram a fazer essa entrevista, vocês fizeram renascer em mim aquela história do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera ou o Corcunda de Notre Dame, porque à medida que o tempo vai passando, e eu com os meus 80 e poucos anos de idade, a gente fica uma espécie de coisa do passado, não é, Luiz Rogério? Porque a juventude vem vindo e a expectativa é de que o ancião, o antigo, o velho, fique, de certa forma, descansando. Mas nós, antigos do chamado grupo de risco, nós não queremos descansar, não. Nós queremos participar desse jogo com uma vantagem. É que nós já vimos mais coisa, não, Luiz Rogério e Wagner? Nós temos alguma coisa escrita. E o cérebro do velho é um cérebro muito fornido, porque ele já vivenciou, já participou. Então pode transmitir um pouco daquilo que ele tem na memória para aqueles que estão chegando, ou que já estão chegando e estão amadurecidos também, num companheirismo muito valente. Eu fico muito alegre. Eu estava achando que estava numa decadência plena. E vocês vão me buscar na reserva. Jamais. E vão me buscar na reserva. Paulo Sérgio, nós ainda precisamos de você, precisamos conversar. E eu estou aqui muito alegre, muito contente, viu, em estar com vocês, tá bom? A alegria é nossa, Dr. Paulo. Como eu disse, nesses meus quase 14 anos de advocacia, eu tive o privilégio de poder conhecer o senhor do YouTube, que o Dr. Paulo é youtuber, tem um canal no YouTube e publica lá com um período até que considerável as suas crônicas esparsas. E eu convido aqui os nossos internautas que estão nos assistindo que conheçam o canal do YouTube do Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, com suas crônicas esparsas, onde lá ele relata casos da advocacia, atualidades que nós estamos vivenciando,
E que atualidades, hein, doutor Paulo? Que momentos que nós estamos vivenciando. E nós queríamos ouvi-lo, nós queríamos que o senhor contasse como que o senhor enxerga a advocacia criminal na Pois é, eu comecei a advogar sem poder. Eu era solicitador acadêmico, isso nos anos de 1956, Deus do céu, como faz tempo. Eu nem inscrito na ordem era, mas tinha um professor excelente que me meteu no corpo uma beca que nem me servia e me levou a fazer o primeiro júri. Eu tinha o quê? 17 anos de idade. Então comecei lá atrás e peguei 1964. Peguei toda a chamada Revolução de 64, peguei aquilo tudo no começo, no meio e no fim. Então, num certo sentido, eu sou um sobrevivente privilegiado, porque eu ainda me mantenho com uma certa dose de equilíbrio, com a memória ainda fértil, e posso contar do meu lado aquilo que aconteceu e o que eu espero que não aconteça ao nosso Brasil, sabe? Eu participei, eu estive presente no lado da advocacia criminal, inclusive, nos piores momentos que a ditadura brasileira exibiu em 1967, em 73, 74, com os ditadores implementando aquelas coisas terríveis pelas quais nós passamos. Vivenciei um pedaço muito bom. E às vezes um jovem menos amadurecido ou conservando um pedaço do autoritarismo que já passou, às vezes resolve me interpelar. E me interpela sobre coisa que não está escrita. E ele ouve quando eu estou de mau humor, ele ouve: meu filho, quando isso aconteceu, a sua avó não menstruava, então você espera que eu fale, porque faz tanto tempo que eu sou um dos poucos remanescentes, não é? E, extraídos os exageros, a gente tem sim muita coisa para contar, sabe? E precisa contar, não é? E eu estou à disposição de vocês. O Ariano Suassuna, que morreu faz pouco tempo e que era um gênio da literatura nacional, ele dizia na sua transparência, ele dizia: às vezes eu exagero um pouco, às vezes eu minto, ele dizia. Mas a minha mentira não faz mal a ninguém, faz parte da minha emoção. E vocês perguntem aquilo que vocês quiserem e vamos conversar. Aquilo que eu puder responder, eu respondo. Tá bom? Dr. Wagner? Eu tenho uma pergunta para fazer, doutor Paulo. Como é que o senhor vê atualmente o Tribunal do Júri com toda essa situação informatizada? Eu vejo o júri no momento presente, no momento histórico, com a sua plenitude muito prejudicada, sabe, Wagner? O júri é uma expressão da força popular. Eu fiz muitos, muitos e muitos e muitos. Não os faço mais porque aquilo mata. Quando nós ficamos mais idosos, nós corremos risco de partir desta para melhor, não é? Porque entre morrer na cama e morrer de beca, é melhor morrer de beca brigando do que na cama de doença, né? Mas às vezes a gente se arrisca ainda. Mas é um tribunal que está em decesso, eu chamaria, está perdendo a potência, e se nós bobearmos, a soberania do júri termina de vez. Vai acontecer se a ordem dos advogados do Brasil não fizerem muita força para manter aquilo que nós temos de melhor, que é o júri popular, não é? Eu não vejo com bons olhos o que vai acontecer, não, sabe?
Mas veja só, É isso. constitucionalmente, os crimes contra a vida não é o povo julgando o povo? Como é que faria a extinção desse tribunal, desse conselho de sentença? A modificação seria legislativa, sabe? Porque você não pode administrar o poder legislativo como plenamente voltado a uma legitimação do povo. Aquilo é muito misturado. E há parlamentares que pleiteiam e pretendem retirar a soberania do Tribunal do Júri. Isso agora perdeu um pouco de força em razão da pandemia, que é um problema maior. Mas assim que os bichos forem embora, e eles vão voltar, mas vão embora, assim que o bicho for embora, nós vamos ter o recrudescimento dessa potencialidade no sentido de retirar a soberania do Tribunal do Júri. Vai acontecer. É uma pena, mas vai suceder, sim. Nós vamos ter que brigar muito. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora eu vou mudar o foco, não vou falar mais do Tribunal do Júri. Vou falar um pouco de política. Como é que o senhor vê atual momento político do Brasil, onde um ministro ele entra com um habeas corpus para defender um outro ministro? Um ministro impetrando um habeas corpus para defender outro ministro é uma anomalia, não? O habeas corpus é alguma coisa instituída para o povo em geral, qualquer do povo pode. Evidentemente, o ministro pode fazê-lo também, mas quando o faz, ele retira do povo uma expectativa de, se o povo entender adequado, poder defender aquele que o representa, que seria um ministro. Na minha ideia, se um ministro impetra um habeas corpus para defender outro ministro, a razão que ele tem é uma razão política interna. Ele foi objeto de uma sugestão no sentido de que auferisse aquela potencialidade e impedisse que algum outro fizesse melhor que ele. Quem sabe isso é um movimento oportunístico que acontece dentro do próprio poder executivo federal. Acontece isso, nós temos de um lado e do outro excelentes criminalistas, não? Nós temos criminalistas que são absolutamente práticos, pragmáticos, trabalham porque recebem mandato para fazê-lo mediante remuneração. Primeira hipótese. Temos criminalistas que fazem o que fazem por razões de natureza ideológica. Quando este escriturário de direito penal era mais novo, quando tinha seus 23, 24, 25 anos, recém-formado, trabalhou muito com extrema gratuidade para livrar aqueles que estavam sendo perseguidos e torturados pelo 23, 24, 25 anos. Nós estamos com um recrudescimento de voz, não? Eu acho que é o Wagner, acho que é o seu telefone, Wagner. É retorno da Nós estamos com um recrudescimento de voz, não? Pode continuar, doutor Paulo. Ora, eu tenho todo o tempo do mundo. Perdi o som, Luiz. Pode continuar, doutor Paulo. Eu me lembro que o Gilmar Mendes ontem foi entrevistado pela Globo e penduraram o ministro no meio do caminho. Deixaram pendurado lá e continuaram, porque time is money lá, né? Aqui o que nós temos é uma expectativa muito grande de conseguirmos
terminar o que nós começamos a dizer. Mas então, o segundo aspecto é aquele criminalista que trabalha por remuneração. O primeiro é ideológico, o segundo é por remuneração, e há uma terceira hipótese do criminalista que recebe a causa porque, recebendo uma causa de repercussão, ele revitaliza ou vitaliza a sua potencialidade como profissional. São as três expectativas que a advocacia criminal tem. Quando o advogado, digamos, do lado que significa a defesa de um aspecto ideológico autoritário, quando ele o faz por dinheiro, eu estou sendo bem transparente, quando ele o faz por dinheiro, ele o faz como o cirurgião que vê um paciente, abre-lhe a barriga, pega o bisturi, corta, extrai o que for possível extrair e costura da melhor forma possível e cobra. Na medida em que ele o faça por uma indicação ao Poder Judiciário em si, mediante remuneração, ele está a satisfazer uma pretensão absolutamente legítima. Esse é aquele que trabalha mediante recompensa econômica. Ao segundo, que o faz porque acredita naquilo que está fazendo. Então, este velho criminalista nunca viu um advogado criminal impetrar alguma medida no sentido de favorecer um torturador. Nós, rarissimamente, fizemos isto. Já vimos colegas nossos, criminalistas eminentes, a defender aquele hipoteticamente acusado de ter praticado uma conduta que não praticou. É diferente. Então, ideologicamente, nós estamos vinculados a uma pretensão ética e estética no sentido de obtenção de um resultado bom, até mesmo para o reconhecimento da habitabilidade da lei penal, em circunstâncias adequadas. Nós temos a terceira hipótese. Essa terceira hipótese é muito complicada, porque o advogado recebe a causa, procura e briga por ela no sentido de evidenciar a possibilidade de se transformar mais tarde num criminalista mais conhecido e com possibilidade maior de sobrevivência. A questão aí assume um aspecto muito delicado, porque você perscrutar ou tentar investir dentro do âmbito do poder autoritário para se maiorizar no sentido de redução de uma capacitação democrática da comunidade sugere uma discussão muito profunda sobre o aspecto ético da conduta. E daí nós precisamos entrar em minúcias que eu não gostaria de ver discutidas agora, porque nós temos obrigações, nós, advogados criminais, temos obrigações com a nossa pátria. É uma obrigação que é maior do que aquela tendência a maiorizar a capacitação profissional, não é? Isso deve deixar os mais jovens com um problema muito grande com o travesseiro. O que eu fiz de bom, o que eu vou fazer de mal, não é? Porque é uma tentação muito grande. É uma tentação muito grande você defender o problema concernente a um pretexto autoritário para a nossa nação. É um problema muito grande você deixar de conceituar aspectos éticos primários no sentido de obtenção, quiçá, de um cargo na Suprema Corte, por exemplo, que é o anseio de todos nós, não? Qual é o advogado que não tem vontade, não tem a expectativa de estar sentado na Suprema Corte
a decidir em última ratio os destinos da nação. E, às vezes, nessa expectativa, nessa vontade de estar lá, o criminalista deixa de satisfazer a sua obrigação primária, que é defender a democracia. E, num certo sentido, deixa de se conduzir como é preciso para manter os preceitos democráticos em bom lugar. Eu estou falando em tese apenas, não estou falando na prática, mas sucede, porque a tentação é muito grande. Pode acontecer. É um aspecto muito sofisticado da disputa, não é? Mas a tentação de ir ao Supremo Tribunal Federal é muito grande. É muito grande. E o que se negocia para chegar lá? Até onde se pode negociar para chegar lá no Supremo Tribunal Federal? É um caminhozinho com uma ordenação muito nebulosa e posta apenas como expectativa ou hipótese de disputa ou de discussão, mas pode suceder sim, porque se abrirão logo, logo 2 vagas na Suprema Corte, né? Uhum. Com imensa tristeza nossa, nós gostaríamos que os nossos grandes 2 ministros, Celso de Mello e Marco Aurélio, vivessem uns 120 anos a mais para poderem estar lá discutindo os seus anseios, os seus ideais e os aspectos da vida do brasileiro, mas eles hão de ter ido embora. Doutor Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que a nossa democracia ela está em risco? Não, não acho, não. Não creio, não. Eu acredito que o presidente da República, que seria aquele que poderia trazer um risco maior para nós, a insanidade dele não vai a esse ponto. Porque eu já fui um grande e fiel admirador da psiquiatria. Eu, às vezes, acho que errei de profissão. Eu gosto, em princípio, de analisar o maior cliente que eu tenho. Posso continuar? Pode continuar. Acho que só tivemos um probleminha aqui com a conexão do Dr. Wagner. Deixa eu só ver. Dr. Wagner? Oi? Oi? Nos ouve? Está me ouvindo, Luiz? Nos ouve agora, Dr. Wagner? Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tivemos um probleminha com a conexão do Dr. Wagner agora, Dr. Paulo, mas o senhor pode continuar. Pois então, eu digo, eu gosto muito da psiquiatria, normalmente para administrar o maior cliente que eu tenho, que sou eu mesmo. Mas você tem graus de insanidade, não é? Classificáveis entre pequeno, o médio e o máximo. O presidente da República não chegou ao máximo. Ele está nos degraus na medida da viagem intermediária. E acredito que não o deixaremos chegar na presidência a ponto de ser internado. Eu estou sendo absolutamente prático e franco. O nosso presidente da República não tem sanidade psíquica plena. E nessas condições ele é capaz de fazer muito mal à nossa pátria, sabe? Estou sendo rude,
rústico, mas tem comportamento que é um comportamento, às vezes, doentio. E esse tipo de manifestação, inclusive, levou companheiros nossos muito cultos, que estão em atividade, que são doutores. Esse criminalista, o Paulo Sérgio, é um rábula melhorado. Eu não tenho pós-graduação, não tenho pós-localização de doutoramento na Alemanha, na Inglaterra, em Oxford, em Harvard. Não, eu sou um rábula que melhorou à custa de um esforço num tempo que isso não havia. No meu tempo não havia pós-graduação. Nós éramos aquilo que nós éramos. E eu vim de lá assim. Mas nós temos colegas que são doutores, sim, com todo esse galardão que me faltou e que com toda a elegância que traz a eles essa conotação dos papéis outorgados por pós-graduação em escolas de renome mundial, dizem a mesma coisa que eu digo, com uma diferença. Eu falo um português mais básico, eu chamo tipicidade de tipicidade. Eles chamam o dolo, a tipicidade, eles chamam de Tadbestandmäßigkeit. É bonito isso, Tadbestandmäßigkeit. Não, Tadbestandmäßigkeit é o tipo legal penal na língua germânica estrita, pura. Eu chamo isso de não bater o pino. É a mesma coisa. Se eu disser que o presidente não bate o pino, eu estou reduzindo as formas a um estado absolutamente prático e deixando a psiquiatria de lado, que pode cuidar disso como paranoia, psicopatologia, obsessão compulsão, com aquelas subnitratos, com aqueles subnitratos que nós nos acostumamos a ver nos livros de psicanálise e psiquiatria. Mas eu simplifico a coisa como um bom rábula. Ele não bate o pino, sabe? E não é preciso que eu diga, porque há milhões de brasileiros que estão a examinar o comportamento dele achando que ele não bate o pino. Só que dizem isso com muita sinuosidade, ou deixam de dizer. O que pode salvar uma criatura desse tipo, e eu vou me permitir ser um pouco mais alongado, se vocês admitirem, o que salva essas criaturas é a genialidade. Nós tivemos presidentes do Brasil que eram geniais. Para alguns, Getúlio Dornelles Vargas era genial. E, de fato, ele tinha alguns aspectos da personalidade dele que foram imensamente benéficos à nação brasileira. Os Estados Unidos da América tiveram presidentes com uma quase genialidade posta em benefício da pátria. Nós realmente poderíamos trazer a lume alguns presidentes nossos que estavam no limite da tergiversação mental, no limite, em cima da linha, mas que tinham um comportamento extremamente saudável, mesmo dentro da loucura que eles tinham. Então você pode dizer,
fulano de tal não batia pino, mas era genial. Então, você abroquela a criança no colo e deixa que a genialidade dele absorva o grau de loucura que ele tem. Então, se o nosso presidente demonstrasse, por uma via qualquer, que essa anormalidade dele tem esse grau de genialidade que permitisse a ele levar o Brasil a mares nunca dantes navegados, eu diria, não interna o bruto, porque ele merece estar conosco. E levaríamos esse gênio conosco, como fizemos lá com Abraham Lincoln e outros, e outros, e outros, e outros. Não é? Nós temos um negro genial, Obama. Obama, ninguém fala mal do havaiano Obama, que é uma criatura que fez muito bem a pátria dos Estados Unidos da América, que está a cavaleiro nessa situação, nessa guerra racial que os Estados Unidos da América estão a passar. Então, ele tem graus de comportamento que favorecem a nação, o país dele. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, não nos demonstrou ainda que essa extravagância de comportamento pode levar o país a superar essa crise em que está. E quando não há esse tipo de possibilidade, nós temos duas alternativas. Ou internamos o bruto, ou naufragamos com ele, não há saída. Mas, doutor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E esses movimentos que, acho que em função da pandemia, esses movimentos estavam meio ocultados. Mas agora, com a liberação, aos poucos, no último domingo, nós já tivemos um problema seríssimo aqui em São Paulo e em outros estados. O senhor não vê que isso pode colocar na nossa uma situação de impeachment novamente, e aí nós vamos retroagir novamente, é uma situação... E cada impeachment que tem um problema, começa do zero de novo, né? Mas os movimentos estão aí, né? Eu vou chamar você de você, por favor. Me chama de você também, senão nós vamos complicar, fica doutor para lá, doutor para cá, e atrapalha a minha cabeça. O que acontece nesse cérebro velho é que nós temos no Brasil um movimento que está presente no mundo inteiro e que tem presença assegurada também nos Estados Unidos da América, que é o chamado neonazismo. O neonazismo é supinamente um movimento racista e que tem abroquelamento numa criatura genial, que foi Darwin, que defendia e defende ainda pelos livros que deixou o relato ou o recato da supremacia de uma raça sobre a outra. E aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho para refletir. Outro dia fizeram uma pergunta para esse velho criminalista. Ô Paulo Sérgio, se eu pegasse duas dúzias de crianças loiras, de olhos azuis, com todas as atividades técnicas correspondentes à verificação de sanidade biopsíquica, dividisse essas 24 crianças em 12 jovens machos e 12 meninas. Colocássemos essas duas dúzias numa ilha paradisíaca, dessemos
a essas duas dúzias de criaturas todas as possibilidades estatuídas de sobrevivências nas melhores condições possíveis. Dessemos a essas 12 crianças de sexo masculino e feminino a possibilidade de sobrevivência e de ilustração com os melhores professores que houvesse. Se essas 24 crianças crescessem, amadurecessem e, nos momentos adequados, cada uma delas escolhesse o seu parceiro ou a sua parceira, e se uns engravidassem as outras, e se as outras e uns tivessem os filhos também em condições adequadas, essas criaturas e esses descendentes não seriam melhores do que os nossos habitantes das palafitas aqui em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou no Ceará, ou no Pará? O que você acha, Paulo Sérgio? Seriam melhores ou seriam piores do que os nossos negros? Eu já digo a vocês que quem me criou foi uma negra, a Maria, que era a minha segunda mãe. E se forem procurar lá nas Minas Gerais, há um século e meio atrás, onde achar alguém que foi antecedente hereditário do Paulo Sérgio, porque nós somos assim, e éramos assim, e havemos de ser assim também. Então, é isso que justifica o que nós chamamos de neonazismo, que seja aqui, que seja nos Estados Unidos da América, e que seja no mundo todo. Eu vou perguntar a vocês, agora eu vou perguntar, o que vocês acham? Esses 24 não seriam melhores do que os nossos negros criados nas nossas favelas e desnutridos e famintos? Isso é lição deixada, quiçá, por Charles Darwin. E seja aqui. Quem não gostaria de ter filhos ou filhas com aqueles lindos olhos azuis que as puras meninas holandesas têm? Embora nós tenhamos também lindas brasileiras que são de raça negra, de olhos verdes e azuis, magníficos também. Vamos lá. É isso que está acontecendo por aqui. É o neonazismo, que justificou, inclusive, a juventude hitlerista. Nós estamos a tentar imitar isso aqui no Brasil. Não há descrédito nenhum, desdouro nenhum, mas eu vou complicar a nossa conversa, que é uma conversa para ir muito longe. Eu vou complicar. Se eu tiver a possibilidade de pegar um filho meu, um neto meu, e colocar esse neto numa escola que pegue a criança aos 5, 6 anos, já ensine a criança inglês, alemão, francês e italiano, como há por aqui, e que depois meta essa criança em Harvard, em Oxford, e a traga de volta mais tarde para liderar o meu país, eu não vou fazer isso. Isso não é racismo. Eu estou sendo o advogado do diabo. Isso está acontecendo aqui. Você tem crianças em São Paulo com 8 anos de idade que falam inglês e com acento de Oxford. E vão para lá quando forem um pouco maiores. Qual é a possibilidade que o negro da favela tem de competir com elas? Isso é racismo, mas isso é liderança também. É a preparação dos nossos descendentes para serem melhores do que os outros. Todos são iguais perante a lei? Todos são iguais perante a lei? Todos são iguais perante a lei? Pergunto a vocês. Nós somos iguais
Eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, advogado com 60 anos de advocacia, eu sou igual aquele menino que se formou aí numa escola de quinta categoria, que não tem possibilidade sequer de abrir o Código Penal e saber onde é que está o artigo 121. Eu tive uma educação privilegiada. Eu tive essa possibilidade, deram-me essa oportunidade, que vou dar aos meus filhos também, e para tornar o meu nome ilustre. E eu estou dizendo isso porque li outro dia, estou a terminar um romance, eu escrevo romance, e me impressionei terrivelmente com a nossa princesa Isabel, a princesa Isabel do baile da Ilha Fiscal, que no baile da Ilha Fiscal levantou-se com aquela saia toda, aquela profusão de vestuário importado, inclusive, das Espanhas da vida, levantou-se e tirou para dançar o engenheiro André Rebouças, aqui da Avenida Rebouças, que era negro. A princesa Isabel, a nossa rainha, não a rainha louca que nós temos aqui, a princesa Isabel, foi tirar o engenheiro Rebouças a dançar. Um escândalo na corte. Mas ela tirou o engenheiro André Rebouças, um negro, para dançar com ela no baile da Ilha Fiscal. Foi uma exceção, porque o Brasil era racista. E vou fazer uma pergunta baixinho, para ninguém ouvir. Nós ainda temos um pendão racista na nossa nação? Vamos lá. Sim. Temos? Eu entendo que sim. Não é? Quando nós vemos o nosso Joaquim Barbosa, eu não gosto dele. Eu não gosto de Joaquim Barbosa. Ele poderia ser extraordinariamente benéfico à nossa raça, porque eu tenho uma ascendência lá atrás, nas Minas Gerais. Podia ser extraordinariamente potente para a nossa raça. Eu não gosto dele porque ele é mal criado. Era mal educado. Era incivil. E não sabia sequer ser igualitário. Mas, independentemente de ser aquilo que ele é, poderia ser um excelente magistrado. Jogou tudo fora. Jogou tudo fora em razão também da forma como ele se via. Que ele não sabia ser igual. Porque não basta que nós não tenhamos igualdade com eles, é preciso que eles se achem também iguais. E aqui entre nós, eles são superiores a nós. Os negros são superiores a nós. Eles são mais fortes, são mais valentes, são mais resistentes, são mais ativos, são mais musculosos. As nossas mulheres que são de cor têm muito mais força que as nossas mulheres chamadas brancas, resistem muito mais à porrada. E se quando nós dessemos a elas o que elas merecem, elas e eles mandariam no mundo. Nós somos negros, o Brasil é um país negro. O país brasileiro, o Brasil, só é menos negro do que a Nigéria. Nós somos a nação mais preta do mundo, depois da Nigéria. E temos preconceito, sim. Trump é preconceituoso. Aquele malcriado, aquele que se acha o procrastinador da igualdade de todos perante a lei. Ele prega, mas não é. Ele é preconceituoso. O que há nos Estados Unidos, em parte, diz com culpa dele também. Não é? E fica essa indagação
dos 24 moleques, nós vamos cuidar e preparar 24 crianças, a moda greco-romana, da velha Grécia. Vamos dar a essas 24 a melhor coisa que nós pudermos. 12 meninos, 12 meninas. O que há de ser deles no futuro como líderes da nossa pátria? Vamos mandá-los a Harvard. Harvard é a bola da vez. Harvard, Oxford. Aqui em São Paulo, quem tem possibilidade, vocês sabem muito bem disso, manda os filhos a estudar no exterior, como os irmãos Andrada foram estudar em Portugal, para voltarem à maçonaria, aquela coisa toda que a gente conhece muito bem, e a gente que conhece isso muito melhor que eu. Então, eu vou parar de perguntar. Isso é factível? Deve ser factível? Ou todos deveriam ter o mesmo tratamento? Todos, todos. Os nossos filhos, os herdeiros dos olhos azulados e verdes, as louras naturais, as meninas lindas, bem cuidadas, bem feitas, bem educadas. Isso é igualdade perante a lei. O que nós fazemos? Nós temos feito isso, nós temos distribuído isso no sentido de prevalência de uma raça sobre a outra. Sim, nós fazemos. Nós fazemos. Sem culpa nenhuma das nossas crianças ou das nossas famílias. Nós não temos esse tipo de culpa. Porque nós precisamos querer o melhor para os nossos filhos. Mas o melhor para os nossos filhos é o pior para os filhos deles, que não podem tratar os filhos deles como nós tratamos os nossos. Isso é preconceito racial, ou não é? É a pergunta que eu tenho que deixar para vocês, que é a pergunta que eu me faço também. Eu faço isso para mim. Não é? É complicado. Doutor Paulo, infelizmente nós estamos chegando ao fim aqui dessa nossa live. Na verdade, é uma entrevista que nós estamos fazendo aqui com o senhor. E eu queria deixar aqui uma última pergunta, uma última provocação aqui para o senhor. Doutor Paulo, qual é o futuro do direito penal? Qual é o futuro da advocacia criminal, doutor Paulo? E qual o conselho que o senhor daria a nós, advogados, principalmente à jovem advocacia? Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos o senhor precisa? Uns 3 ou 4 no máximo. Fique à vontade, doutor. A advocacia vai muito mal. O Ministério da Educação é um órgão que tem uma bandidagem que é visceral. Ela é um insumo que não precisa de organograma algum para vicejar. O Ministério da Educação apodreceu. E apodreceu faz muito tempo. E está cada vez pior. Nós temos 800 mil advogados no Brasil. Um exército que poderia ser extremamente valente e que é um exército que nós estamos, quiçá, aprendendo a educar, mas é uma gente que ainda está prenhe de uma timidez que advém, certamente, da falta exatamente de preparo de lideranças. A nossa advocacia não é uma advocacia de líderes, é uma advocacia de hegemonia, que foi liberada no próprio Ministério da Educação. Se vocês pensarem bem hoje, para encerrar essa minha manifestação, se vocês pensarem bem, existe uma porção
de grupos grandes, babando pela boca, esperando que o ensino e o estudo de direito online se torne de tal maneira indispensável dentro da pandemia que vire uma equalização de tal forma igual que não permita mais tarde, depois que nós passarmos por essa pandemia, que não permita que nós voltemos outra vez à honorabilidade. Isto vai emporcalhar mais ainda a nossa profissão. E é uma pena. É uma pena porque nós adoramos aquilo que nós fazemos, não? E nós queríamos que todos os nossos colegas fossem melhores, melhores e sempre melhores. E não é o que vai acontecer, não. Tá bom? Restabelecemos a comunicação com o Dr. Wagner. Sim. Dr. Wagner, passa a palavra ao senhor para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, ao Dr. Paulo Sérgio pela brilhantes colocações que ele fez. Eu acho que o tema é muito amplo para 45, 50 minutos, né? A gente teria que ter um tempo maior, né? Mas, de qualquer forma, foi excelente. E eu quero... me sinto honrado, né, de ter participado de uma live, que nem falou logo no começo o Dr. Luiz, né? O senhor tem mais de 60 anos de advocacia. Eu tenho 30 e o doutor Luiz tem 15. Então, quer dizer, temos 3 fases da advocacia, né? Exatamente. 3 fases. Oh, só para me despedir, eu estive lado a lado com o ex-ministro Sérgio Moro num debate que houve aí o ano passado. Ele era ministro ainda. Ele veio a São Paulo, a convite de um grupo de advogados ilustres aí. E eu estava quietinho lá no meu canto e falaram. E eu não falava nada. E eu, Paulo Sérgio, mas você está na mesa, quem está na mesa tem que falar. É assim que funciona. E eu tive que dizer ao ministro, Vossa Excelência é um homem culto, preparado, inteligente, bem posto, tem a nossa respeitabilidade, tem o nosso respeito, mas Vossa Excelência tem que entender o seguinte, o que esse advogado vai dizer é como aquela historinha muito envilecida e abrasileirada do Yoda e do Skywalker. Aqui quem está falando é o Yoda. É o sobrevivente, é aquele que não morreu ainda, que está vivo, esbagaçado no meio da vida, mas não disputa. E não convide o Yoda a falar, porque ele vai falar. Vossa Excelência é o Skywalker. E precisa escutar alguma coisa, o juiz. E se Vossa Excelência tem uma expectativa de futuro que não se sabe qual vai ser, mas pode ser um futuro muito bom. Então, se Vossa Excelência se comportar bem, quem sabe chegue lá e possa ser uma panaceia, não uma cura para a nossa nação. De qualquer forma, de repente, nós podemos examinar essa perspectiva que há de ser melhor do que a outra. A outra é muito ruim para nós todos. Eu agradeço muito a vocês pelo convite. Vocês me deram a oportunidade de ser, inclusive, impróprio. Inadequado, mas é a vantagem do velho. O velho fica meio inimputável. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês, viu? Meu doutor Paulo, só para finalizar, eu costumo dizer que não existe a palavra velho. Velho não existe. Velho está na cabeça das pessoas.
Pode ser, pode ser. Eu, às vezes, hoje eu me olhei no espelho antes de vir aqui e pensei em Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna um dia disseram a ele: ô Ariano, você tem duas caras. E o Ariano respondeu: você acha que se eu tivesse duas eu vinha com essa aqui? Faz parte do jogo, né? Muito obrigado para vocês, viu? Muito obrigado, Tá bom? doutor Paulo. Foi uma honra, foi uma satisfação, um prazer falar com o senhor. Obrigado, Muito obrigado. doutor Wagner. Obrigado por compartilhar esse momento aqui comigo. E desejo tudo de bom para o senhor. E vamos ver se depois dessa pandemia, né, doutor Paulo, a gente se encontra aí para tomar um café e contar outras boas histórias. Na nossa casa, Tá né? bom. Na nossa casa, na Casa da Advocacia da Lapa. Se Deus quiser. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.